Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Angela Merkel acha que democracia é só quando ela ganha. Você certamente já está acostumado com esse comportamento da esquerda bananense, né? Típico de crianças da quarta série. Democracia é quando eu ganho, ditadura é quando eu perco. Olha o documentário da Petra Costa lá. Nossa democracia está em risco porque o meu partido perdeu. No final das contas, isso mostra que os caras são sensatos. Comunistas, no final das contas, sabem que democracia é uma bosta com zero chance de funcionar de verdade. No máximo, vai ser usada para servir aos interesses deles. Infelizmente, os interesses deles são controlar totalmente a economia com mão de ferro, ferrando todas as pessoas e tornando eles mesmos e demais parasitas estatais ricos. Sim, democracia não funciona, mas a coisa certa a fazer não é usar ela para ganhar o poder, é destruir ela e usar o mercado. Sociedade de leis privadas em que cada um compra o governo que quiser. Mas estamos adiantando o ponto, vamos voltar um pouco. Recentemente houve eleições regionais em Chucrutilândia, em 3 estados da antiga Chucrutelândia comunista: Brandemburgo, Saxônia e Turíngia. E o resultado é que Angela Merkel, la capa de tutti capi, e os demais socialistas lá estão arrancando as calcinhas pela cabeça. A eleição para o parlamento foi em outubro, mas os deputados elegeram e se empossaram agora os primeiros ministros estaduais, agora em fevereiro. Então esses problemas são recentes. Mas para você conseguir entender o tamanho do problema, acho importante explicar, antes de mais nada, de forma muito resumida e simplificada, óbvio, quais são os partidos políticos da Alemanha e o seu posicionamento. Já adianto que essa é minha classificação. Se você buscar a mídia tradicional, vai ver que eles consideram tudo isso um grau mais para a direita, devido, lógico, ao posicionamento esquerdista padrão da mídia. O CDU é o maior partido de lá. É o partido da Angela Merkel. CDU é a sigla em alemão para União Democrática Cristã. É um partido de centro-esquerda, tipo um PSDB de lá. Não é o pior dos mundos, mas não consegue esconder sua atração pela esquerda. Merkel é mais esquerdista que Lula somado com Zé Dirceu multiplicado por Manuela Dávila. Pouco importa que a trajetória política dela tenha sido de combate com a esquerda do Die Linke, que vamos falar mais adiante. Isso não faz eles de direita, estratégia das tesouras, todo mundo sabe como funciona. O SPD é o segundo maior. De novo, é a sigla em alemão. Lógico, todas as siglas são em alemão por motivos óbvios, vou parar de repetir isso. É óbvio que todas as siglas aqui são em alemão. Mas significa Social Democracia da Alemanha. É um PT de lá, esquerda tradicional, trabalhista, socialista, padrão conhecido. Não sei se eles roubam tanto quanto o PT daqui, mas que ideologicamente parece. Daí temos o AfD, Alternativa para a Alemanha, que é a origem do problema. É um partido de centro-direita, recentemente constituído, nacionalista, contra a União Europeia, um PSL da vida lá. É hoje o terceiro maior partido da Alemanha, considerando que só nasceu em pouco tempo, isso é um feito. É a questão da quebra da bolha esquerdista que já mencionamos aqui, acontecendo no mundo todo. Lógico, em cada lugar a coisa tem uma forma um pouco diferente devido à cultura, ao posicionamento político do povo, mas o sentido é claro e é sempre o mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma das pautas do AfD é o Chucrutexit, a saída de Chucrutilândia da União Europeia. O FDP é o quarto partido, é o partido liberal de lá, Partido Democrático Livre. É bem forte lá, quarto partido mais forte, é tipo um novo de lá, prega Estado mínimo, é um partido de centro, como via de regra deveria ser encarado o novo aqui também, né? O novo só é considerado centro-direita aqui porque o padrão é absolutamente esquerdista da mídia bananense. E finalmente, o quinto é o Die Linke, que significa literalmente a esquerda. É, sei lá, o PCO, o PSTU de lá. Partido de extrema esquerda radical, marxista, lenista, bernie-sandista de lá. É o antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental. Havia quase sumido por um tempo politicamente, mas cresceu recentemente lá, principalmente na faixa etária do pessoal com mais de 50 anos da Alemanha Oriental. Síndrome de Estocolmo explica isso, viu? Gado marcado com gosto nunca decepciona o rei do gado. Então, como ficou fácil de entender, CDU é igual ao PSDB, SPD é igual ao PT, AfD é igual ao PSL ou Aliança do Brasil, como preferir. Eu vou usar o PSL só porque é mais curto, tá? FDP igual a Novo e Die Linke igual a PCO. Daqui pra frente, como é pra você entender isso, eu vou usar as siglas bananenses. Basta entender que tudo se aplica de fato a Chucrutilândia. Bom, lógico, tem outros partidos lá, o Partido Verde lá era muito forte até um tempo atrás, poderemos chamar de PSOL talvez, mas como todos os partidos da esquerda estão adotando as pautas ecofascistas deles, eles meio que perderam força recentemente.
Repare como a visão final é surpreendentemente parecida com Banania. Imagine o Aécio ganhando a eleição de 2014. Só imagine o Aécio mais bonito um pouquinho e usando saias e colares feios. Tá, ele teria que fazer também uma operação mal sucedida de mudança de sexo e pintar o cabelo de loiro. Vai dizer que tu não percebeu que Angela Merkel e o Aécio são exatamente a mesma pessoa. Mas lógico, nada disso teria mudado a guinada para a direita. Como já explicamos em outros vídeos, o aumento do conservadorismo aqui em Banania não se deveu, ao contrário do que muita gente pensa, ao péssimo governo da mandioca sapiens e à roubalheira do PT, mas sim foi devido à disseminação de informação barata e descentralizada. Se Aécio tivesse ganho, não mudaria nada, estaríamos talvez numa situação política similar à de Chucrutilândia, com o Aécio na presidência, mas ainda assim encarando um crescimento do PSL ou Aliança do Brasil na importância popular. Já quase dá para explicar o que aconteceu, mas ainda falta uma informação importante. A máfia de Chucrutilândia é dividida em estados, ok, isso é normal, e cada estado tem um governo com base parlamentarista, ou seja, o primeiro-ministro do governo, quem governa de fato o estado, é um cara eleito no Congresso, pelos deputados, com base na maioria do Congresso. Imagine que o Nhonho tivesse mais poder que o Bolsonaro hoje. Bolsonaro fosse só o líder de Estado e o Nhonho fosse de fato o líder de governo. Nem é tão difícil ver isso, né? Porque praticamente já é isso que acontece hoje. Agora já dá para entender o que aconteceu. Em outubro do ano passado, esses 3 estados da antiga Chucrutelândia comunista tiveram eleições. Brandemburgo, que é onde fica Berlim, a capital da Chucrutilândia, embora Berlim seja na verdade um distrito à parte, não faça parte de Brandemburgo, mas está dentro. Ou seja, do ponto de vista geográfico, Brandemburgo é tipo Goiás, entendeu? E também a Saxônia e a Turíngia. O grande ganhador dessa eleição foi o PSL de lá, o AfD. Isso se você considerar os votos de todos os 3 estados. Mas de fato ele não ganhou em nenhum dos estados, ficou em segundo lugar nos 3, sendo que há reporte de possíveis fraudes para impedir o AfD de ganhar. O PSDB de lá, o CDU, acabou ganhando em Brandemburgo e na Saxônia. Como o PSDB de lá também é o partido bunda mole de lá, acabou formando coalizões viáveis em ambos os estados e não teve nenhum problema. Tipicamente alianças PT e PSDB, quem imaginaria isso, não é mesmo? Olavo tem razão. E o PSL, ou AfD, ficou apenas como oposição mais significativa no parlamento desses estados. Então ele cresceu de importância política, mas não ganhou o poder. Mas na Turíngia aconteceu algo diferente. Quem ficou em primeiro lugar lá foram os comunistas. Sim, o PCO ganhou a eleição na Turíngia. Mas o PSL ficou em segundo lugar, o PSDB em terceiro e o Novo em quarto. Lembra, o primeiro-ministro tem que ser eleito por uma maioria no Congresso. Não basta ser o maior partido no Congresso, não basta ter ganhado a eleição. É preciso formar uma aliança até ter mais de 50% do Congresso. O PCO não conseguiu formar maioria para montar um governo viável. Formou-se então uma coalizão com os seguintes, o PSDB mais o PSL mais o Novo, que geraram uma maioria maior que a do PCO e indicaram o primeiro-ministro de lá, que foi um cara do Novo, o Thomas Kemmerich, que é lá do FDP. Note então que o cara nem é do PSL não, o PSL apenas entrou na coalizão para eleger o cara, mas isso já fez a esquerda perder a cabeça completamente lá. No processo lá, a líder do PCO, como tem o maior partido da Câmara, tinha que entregar um buquê de flores para o primeiro-ministro eleito pelos caras para mostrar respeito pela democracia, blá blá blá, mas a líder do PCO de lá estava furiosa, jogou o buquê no chão para não entregar para o cara. Estavam possessos, se sentiram roubados, apesar de não ter nada irregular nessa associação, tá? Porque, lembra, o PCO ganhou a eleição, só que não conseguiram ninguém fora da bolha deles para formar um governo e com isso ficaram chateados. Agora, adivinha quem mais está na mesma bolha do partido mais esquerdista de Chucrutelândia? Exatamente a mídia esquerdista, que iniciou uma campanha dizendo que era um absurdo o PSDB e o Novo se alinharem ao PSL. Por que isso? Adivinha qual ideologia política alemã os partidos de esquerda lá chamam o PSL de lá, o AfD? Vamos lá, você consegue imaginar, né? Só tem uma chance. Sim, você acertou. Ah, não se negocia com bigodistas. A velha máxima intolerante da esquerda de que todo mundo que eu não gosto é literalmente Hitler.
Como você pode imaginar, lá em Chucrutilândia, acusar alguém de bigodismo é muito, mas muito mais sério que aqui. Vocês sabem a minha opinião, que nazismo é uma terceira via, nem direita nem esquerda. Daí, volta e meia, me aparece um socialista perguntando: o que você acha que os alemães responderiam se perguntasse se nazismo é de direita ou de esquerda? O que eu respondo? Fácil. Os alemães de esquerda acham que é de direita, os alemães de direita acham que é de esquerda. O nego acha que Chucrutilândia não tem visões diferentes sobre isso? Vai pastar, gado. Já há muito tempo, em Banânia, chamar alguém de nazista ou fascista é apenas um insulto, é a mesma coisa de chamar de feio e bobo. Ninguém acha que alguém chamando alguém de nazista, principalmente sendo chamado de nazista pela esquerda, realmente tem qualquer semelhança ideológica com o bigodinho. Já está na cara para todo mundo que é meramente um insulto genérico. Mas lá em Chucrutilândia isso tem um peso maior para eles. Não, chamar alguém de bigodista lá em Chucrutilândia não é o mesmo que chamar alguém de bigodista aqui em Banânia. Lá é mais sério. Ainda assim, redes de televisão e jornais não pouparam esforços para deixar claro, no melhor estilo Zé de Abreu, que achavam que todo mundo que apoia o AfD, o PSL de lá, era bigodista. Isso acabou em um processo na Suprema Corte de lá, para você ter uma ideia. O PSL de lá, o AfD, é liderado por uma mulher que foi chamada por um jornal público de negociante do sexo bigodista. Eu não vou falar o termo exato aqui, porque senão o YouTube vai me censurar. Pensa, um jornal na Alemanha falando isso, abertamente. Tipicamente, isso é considerado ofensa gravíssima lá. Chamar alguém de bigodista costuma gerar indenizações altíssimas. Mas lá, tal como aqui, a elite esquerdista está absolutamente desesperada com o crescimento de partidos que não são de esquerda. O STF de lá, o Supremo Tripanossoma Federal deles, deu ganho de causa para o jornal, sem absolutamente nenhuma evidência real que o AfD seja de fato bigodista. Certamente eles têm lá os seus Gilmares Mendes para mudar o posicionamento quando o assunto interessa às elites. Justiça estatal, vocês sabem, não é justiça. Mas não parou por aí. Um conhecido deputado do PSDB de lá mandou um tweet comparando o líder eleito na Turíngia literalmente com o bigode, no sentido claro do meme conhecido: você bebe água? Sabe mais quem bebia água? Sim, Hitler, seu nazista. Lembra? Foi um ataque interno no partido. O PSDB de lá estava na coalizão em Turíngia, mas o PSDB do estado estava em desacordo com o PSDB nacional, o que é algo que acontece aqui também com alguma frequência. Sim, esse mesmo cara quer impor a censura completa sobre o AfD no YouTube, só para você entender como é que é a coisa. Quem que é o nazista dessa história? O AfD é um partido nacionalista conservador, mas não é socialista, ou seja, não é nacional-socialismo. Não há nenhuma ligação possível com o bigodismo, a não ser a vontade dos adversários esquerdistas de associar eles a isso, justamente porque não conseguem outras formas de conter o crescimento do partido de oposição. O fenômeno está acontecendo no mundo todo, em ritmo diferente, de formas diferentes, mas está. E aqui que entra a famosa frase da Geralda Alckmin, ou Joana Dória, se preferir, a Angela Merkel, que disse: esse é um dia ruim para a democracia, no melhor sentido Petra Costa da coisa. Democracia quando eu ganho, ditadura quando eu perco. Pois bem, alguns dias atrás, dia 6 de fevereiro, o Kemmerich renunciou. O primeiro-ministro, que era do Novo, que tinha sido eleito nessa aliança com o PSL e PSDB lá em Turíngia, simplesmente renunciou. Olha, eu gosto do Novo, tá? Sinceramente torço por eles, porque, por pior que sejam, são melhores que o resto. Mas eu consigo imaginar o Amoedo renunciando igualmente nessa situação. Seria preconceito meu? Pode ser. Fato é que o Mané renunciou, o que vai forçar uma nova eleição. E renunciou só no grito. Porra, que Mané merda. A mídia esquerdista e os esquerdistas de elite conseguiram convencer o João Amoedo alemão a renunciar em pouco tempo. Bastou chamar o PSL de bigodista, mesmo sem nenhuma evidência real disso. Você já viu isso acontecer. A maior raiva que eu tenho atualmente na política bananense é ser obrigado a defender Bulbasauro, porque eu não gosto do cara. Mas é um absurdo chamar ele de racista, sexista, homofóbico. Eu não quero defender o Mané, mas isso é simplesmente falso. Ele fala besteira, fato, fala muita merda mesmo. Mas ninguém me apontou ainda uma ação dele que tenha embasado qualquer desses adjetivos. Caraca, eu não gosto do cara, mas nego me força a defender ele, fazendo ataque sem lógica alguma. Enfim, lógico, as críticas surgiram agora do outro lado. A mera pressão da mídia e das elites políticas forçou um governador a renunciar. O cara certamente é um merda, mas lembra, a gente está falando da esquerda tipo PCO. Sabe lá que tipo de pressão adicional não colocaram sobre o cara. Pergunta pro Celso Daniel como é que é essa coisa de brigar com um esquerdista.
Mas o mais engraçado vem agora. Ok, os esquerdistas conseguiram, provavelmente vai ter novas eleições em Turíngia, mas o grau de ação que precisaram alocar para isso expôs todo o seu desespero. A mídia pode ter o poder de pressão sobre uma pessoa, fato, principalmente um mané, mas o poder sobre a população em geral já era. Lá, tal como aqui, como em todo lugar, a informação descentralizada que não passa pelo processo de conformação e filtragem ao pensamento elitista garante que pessoas enxerguem as coisas por sua própria ótica, não pela visão da elite esquerdista. Apesar de ser chamado de bigodista dia e noite na mídia, a popularidade do AfD só cresce e cresce principalmente entre os mais jovens. Pode ser que não ganhe essa próxima eleição, mas o futuro certamente será outro. Lógico, partido algum será a solução definitiva, mas é muito importante ver que a informação descentralizada está tirando o poder da mídia e da elite esquerdista. Eles xingam, fazem apelos absurdos, mas todo mundo percebe que estão falando só entre eles. O desespero completo deles só mostra o quanto estão derrotados. No final, só há uma solução viável e pode demorar mais ou menos tempo, mas todos nós vamos chegar no mesmo lugar, na sociedade de leis privadas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira que vem, dia 11, às 19 horas, eu vou fazer uma live pública aqui no canal. Vai ser uma live de 1 hora marcada, tá? Impreterivelmente acaba às 20 horas. Porque no dia 11 mesmo eu embarco para Acapulco, no México, para participar lá da Anarcapulco. Mas é só mais tarde naquela noite. Vamos começar falando do livro Artificial Life, do Christopher Langton. Na verdade, esse livro é uma coletânea de estudos sobre o tema, e eu vou falar sobre 2 estudos particulares que tem nesse livro. Sim, e ainda não é o Face Review não, tá? É só papo por enquanto. Esse só vai ser depois dos 50k. Espero vocês lá. Até a próxima!